Olá, gente. Mais um episódio aqui do podcast. E hoje eu tô com um prazer enorme aqui de ter o Jean Rasolini comigo. Tudo bem por aí, Jean? Tô tranquilo, Marcelo. Obrigado. Jean, uma pergunta que eu, em geral, faço para os convidados aqui é como é que você se interessou por tecnologia e computação? E você me disse aqui em off que você começou a programar usando daqueles computadores antigos ligados na televisão, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse início para você. Então, minha primeira experiência com um computador foi olha, eu na verdade nem lembro o ano, mas eu acho se eu não me engano eu tinha entre 9 e 10 anos. Era um computador emprestado que meu pai e minha mãe levaram para casa, e eu lembro que esse computador eu acho que não era nem um 286 ainda, era antes, era um 86. E ele rodava DOS, meu pai e minha mãe estavam usando ele para editar alguns textos, algumas coisas para um evento, por isso que eles estavam com o computador emprestado, né. E eu lembro que essa foi minha primeira experiência com computador. E desde aquela época, inclusive aquela tela monocromática laranja, sabe. Desde essa época eu já fiquei muito interessado no computador. E eu fucei todo aquele computador de cima a baixo, mesmo sem saber muito inglês na época, eu fucei e tive bastante experiência com DOS naquela época. E daí o que aconteceu foi, eles tiveram que devolver o computador e eu comecei a demonstrar o interesse, né. Então o que que meu pai e a mãe fizeram? Eles compraram daqueles computadores da até esqueci o nome agora, mas é aquela de Manaus lá. E eles compraram desses computadores que você ligava na TV, só que uma coisa que é muito interessante que eles compraram o computador, e esse computador eu não sei se quem está escutando aqui pode ser que não conheça, mas antigamente a gente gravava coisas em fita cassete, né, magnético. E esse computador ele usava a fita cassete para você poder gravar os seus programas e recuperar ele depois. Eles compraram usado o computador e eles não compraram a parte que fazia a gravação. Então o que que acontece? Eu tinha que pegar os programas, digitar eles, rodar eles, e daí quando eu desligava o computador, perdia tudo e tinha que digitar tudo de volta. Então por conta disso eu acabei tendo que me adaptar, né. Então eu digitava os programas o mais rápido possível, para poder rodar eles, e alguns deles eram jogos e tudo mais, e assim foi, sabe. Então foi bem interessante, porque você tinha que ligar na TV esse computador, e às vezes a imagem ficava ruim, e você tinha que apertar o cabo. Era uma experiência que eu acho que foi muito interessante, mas eu não desejo para ninguém atualmente hoje em dia, porque hoje em dia a tecnologia evolui, graças a Deus, né. Mas foi bem interessante a experiência. E daí depois a gente comprou um computador, né. Ô Jean, você contou pra mim que uma das primeiras linguagens que você aprendeu foi Basic, né? Conta um pouquinho pra gente sobre o Basic e a importância que o Basic teve para muitos no aprendizado da programação. É, então, esse computador que você ligava na TV, ele era em BASIC, né. Então você programava em BASIC. Esse BASIC rodava não era nem o da Microsoft, era a especificação que eles chamavam padrão, né, do BASIC. Então você tinha muita coisa que a Microsoft especificava que você não conseguia fazer nesse computador. O BASIC como linguagem, pelo fato dele ser extremamente simples, para mim pelo menos foi uma experiência interessante como primeira linguagem de programação, porque não tinha toda aquela complexidade de uma linguagem como um C, por exemplo. Mas por outro lado também, eu às vezes até me arrependo de ter começado com Basic. Eu não tinha muita opção naquela época, mas me arrependo de ter começado com Basic, porque eu gostaria de ter já começado com uma outra linguagem tipo C, voltando assim, olhando para trás, sabe. Mas como experiência foi válida. E eu conseguia fazer jogos, assim, colocava daí jogava na TV. Chegou um ponto que eu mesmo fazia meus próprios jogos, né. Até por uma coincidência, quando eu fiz o meu segundo grau técnico, que foi em processamento de dados, uma das linguagens principais que eram usadas nesse curso era Basic. Então o que aconteceu, quando eu cheguei para fazer o segundo grau, como eu já sabia quase tudo já, eu tirava 10 em todas as provas de programação, e daí eu acabei virando monitor, porque eu ajudava daí os outros alunos, né. Então foi assim também que eu tive um primeiro contato com o outro lado da educação, né, que você ensinar alguém também. Foi bem interessante. Mas se não fosse pelo Basic eu não estava aqui hoje, né. É interessante também a quantidade de gente que começou com o Basic. Eu mesmo também tive uma experiência muito similar à sua, né? Era o final ali da década de 70, né? Quer dizer, faz tempo. E o meu vizinho ganhou um computador desses que você mencionou, que conectava na televisão. E o computador tinha 2K de memória, e ele comprou também um cartuchinho de expansão para 16K de memória, né? Quer dizer, e hoje a gente tem computadores com 4 GB, 8 GB, 32 GB, 64 GB e de memória, né? E naquela época a gente estava usando o computador lá com Basic, e o que você falou, você ligava o computador, aparecia o interpretador do Basic para você programar,
e tinha exatamente isso que você falou, tinha um gravadorzinho onde você armazenava os programas que você digitava, que senão você desligava o computador e tudo embora, né? Hoje ninguém precisa fazer isso, as coisas certamente se modernizaram em termos de armazenagem aqui, né? Mas voltando aqui para o teu ensino básico, parece que você fez um segundo grau mais técnico com exposição a disciplinas de programação e tecnologia. Conta um pouquinho mais para a gente como foi esse teu ensino do segundo grau e se isso facilitou uma transição para algum tipo de faculdade eventualmente. Assim, eu digo que tenho muita sorte de eu saber o que eu queria fazer da minha vida desde pequeno, porque quando eu vi esse computador, para mim foi uma catarse, né, me mudou minha vida para sempre. Então, assim, eu já sabia que eu queria fazer isso. Eu estudei desde o primeiro ano até o segundo grau na mesma escola sempre, e eu sabia que essa escola tinha esse curso de processamento de dados, e não tinha uma outra alternativa que fosse eu fazer esse curso. Isso era na época ainda que você poderia ter o curso técnico durante a mesma duração, que seria o segundo grau, né. Isso mudou hoje você não consegue mais fazer curso técnico nessa duração. Então para mim não afetou nenhuma ano, assim, de perder um ano, ter que ficar um ano a mais, nem nada disso. Mas daí o que aconteceu, né, acho que foi lá pela metade do curso eu virei monitor, então eu ficava de manhã na aula, e de tarde eu era monitor, aí às vezes até de noite também, mudava assim, sabe. Esse foi meu primeiro emprego, digamos assim, meu primeiro era um estágio, foi meu primeiro estágio pago, e até tem um amigo meu que é amigo meu até hoje, a gente foi monitor junto. Hoje ele tem uma empresa de sucesso e a gente brinca até que o nosso salário, acho que na época era R$ 86, nosso estágio, né. E aquilo lá pra gente era, nossa senhora. E hoje em dia a gente volta isso, nossa, a gente ganhava muito pouco e a gente era tão feliz, né. Mas assim, isso facilitou pra mim a transição pra faculdade, de certa forma, mas a faculdade é outro mundo, né. Apesar de eu não ter terminado nenhum, mas a faculdade é outro mundo. Então assim, pra mim não tinha outra alternativa que fosse estudar nessa área e trabalhar nessa área, desde muito cedo. E já você falou em off para mim que você fez várias faculdades, mas não terminou nenhuma por razões diversas na vida. Conta um pouquinho pra gente sobre essa fase da tua vida. Logo depois que eu saí desse curso de processamento de dados, eu fui estudar, engenharia de computação aqui na PUC do Paraná. E assim, eu pensei: "Nossa, engenharia de computação bacana e tudo mais". Eu fiz um ano de curso, e só que daí eu percebi que o curso não era para mim. Apesar de eu gostar de hardware, nessa hora eu me dei conta que eu não ia ser programador de software embarcado, desse tipo de coisa. Apesar de eu já ter feito algumas coisas nessa área, foi fazendo o curso de computação que eu percebi, assim, que não ia ser minha praia, sabe. Aí eu saí do curso de computação, e logo que eu saí do curso de engenharia de computação, eu fui ser estagiário na Celepar. Então eu fiquei uns 2, 3 anos sem fazer nenhuma faculdade, e daí depois eu fui fazer ciência da computação, e daí sim eu me encontrei, né, ciência da computação para mim foi muito interessante, tanto é que eu fiz 3 anos e meio de curso, só que daí por conta do trabalho, porque veja, minha carreira acadêmica e minha carreira profissional, elas estavam andando em paralelo. E daí por conta de trabalho, de tempo, eu acabei trancando a faculdade e não voltei. Depois de muito tempo, fui começar uma outra faculdade, mas daí a faculdade acabou fechando, então eu não consegui nem começar a faculdade. E daí pulando um pouco mais para frente, por uma insistência da minha esposa, eu comecei a fazer uma faculdade de um tecnólogo, e esse aí eu terminei, mas eu tenho que ainda fazer o trabalho final de curso. Então, assim, eu não consegui terminar essa também. Mas essa foi a que mais foi longe, assim, porque eu já fiz tudo que precisava, só precisa fazer o trabalho final do curso. Vamos ver se mais pra frente eu termino isso aí. Mas assim, foi uma experiência. Tudo que eu fiz academicamente falando, eu utilizo no meu dia a dia de profissional. E assim, às vezes eu até fico meio, não arrependido, mas eu fico meio assim, saudoso por não ter ido mais a fundo no meio acadêmico. Mas por outro lado também, eu sei que tem bastante experiência do dia a dia, né? Então isso é uma coisa que nenhuma universidade vai te dar. Isso é fato. São os dois lados dessa área, né? Você tem essa questão acadêmica que é muito forte, especialmente na área de ciência da computação, mas por outro lado também, ela prepara você para algumas coisas, mas não para tudo. Então você tem que como profissional, você tem que saber aprender e saber que mesmo que você aplique o que você aprendeu, pode ser que as coisas não dê certo. Então, você tem que se adaptar. Essa que é acho que é a palavra-chave, né, se adaptar. Conta um pouquinho sobre a evolução profissional. O que você falou que você trabalhava com monitor, estágio, emprego, ganhava
80 e poucos reais e tal, mas na faculdade aí você estava estudando e trabalhando ao mesmo tempo, né? Conta um pouquinho sobre o trabalho que você estava fazendo nessa época, o que que era e como é que isso evoluiu na tua vida também. Logo que eu saí do curso de engenharia de computação, né, eu fiquei uns meses meio perdido, sem saber o que eu ia fazer da vida. Nessa mesma época, eu tinha conhecido um pessoal que fazia instalação de Linux para pessoas aqui no Paraná. Daí a gente já tinha feito algumas install fests, isso era comum na época, né, você fazer aquelas festas de instalação de Linux, porque na época instalar Linux era complicado. Não complicado, mas poderia ser complicado, né. Hoje em dia você consegue colocar Linux em qualquer coisa. Então, eu conheci algumas pessoas através disso. Uma dessas pessoas me convidou para ir trabalhar na Celepar para ajudar a desenvolver a distribuição Linux do estado do Paraná naquela época. Por conta disso, daí eu me abriu algumas portas, sabe. Eu fiquei um ano como estagiário na Celepar, e daí de lá eu fui trabalhar numa empresa que era uma soft house aqui em Curitiba, e a gente fazia de tudo, sabe. O que acontece, a gente trabalhava com projeto desde segurança, informação, firewall, esse tipo de coisa, até coisas mais avançadas, assim, como automação, e tudo usando Linux e software livre. Então, por conta disso, até tive que trancar a minha faculdade, foi por causa dessa empresa. Aí, eh, quando eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar na área de telecom. Eu fui trabalhar na época era Brasil Telecom, mas depois virou Oi, né. Então eu trabalhava na área de valor agregado deles. Foi uma experiência para mim muito interessante, porque eu era responsável por plataformas tipo SMS, MMS e outras plataformas que são vitais para uma empresa de telecomunicações. E era interessante porque a gente trabalhava com uma plataforma que tinha milhões de pessoas usando. Foi uma experiência, assim, a primeira experiência que eu tive mantendo alguma coisa que era, assim, massificada. Aí o que acontece, nessa trabalho da Oi, eu conheci várias pessoas, uma delas foi o meu sócio, então a gente abriu uma empresa, estando dentro ali da Oi, a gente abriu uma empresa que a gente ia fazer no começo a gente ia fazer marketing, mobile, mas a gente acabou indo para uma área de fazer revistas digitais. Eu tive uma experiência como empresário aí, né, eu saí da Oi e fui ter minha experiência como empresário, fiquei 8 anos nessa experiência. A gente fez uma plataforma que foi a maior do Brasil, inclusive eu acho que até hoje é utilizada, mas o que acontece, os tablets, a onda dos tablets ela passou, né. Naquela época tinha os tablets, era uma febre e passou. Também isso aí meio que coincidiu com o declínio de revista como meio de comunicação, né. Então hoje você tem muita revista ainda, mas revista basicamente é o que você lê quando você vai no consultório do médico, basicamente, né. Então, a gente fez essa empresa, eu acho que no pico, assim, a gente tinha 10 milhões de usuários lendo revista todo mês, era bacana. Então foi uma outra experiência que eu desenvolvi uma plataforma do zero para ser massificada, e a gente desenvolveu o aplicativo, fez um monte de coisa, né. Foi bem interessante. Depois disso, eu saí da minha empresa, e daí eu fiquei meio também passei por um período assim: "O que que eu vou fazer da vida? Tô meio perdido". Isso foi lá em 2017. E daí eu vi um anúncio no LinkedIn para trabalhar para uma empresa para fora do Brasil, fiz o processo seletivo, passei, e desde então eu tenho trabalhado remoto, né. Então eu trabalho até mesmo antes da pandemia eu já trabalhava remoto já, trabalhando para empresas dos Estados Unidos, eu já trabalhei também para uma da Europa. Basicamente é isso, atualmente eu tenho trabalhado remoto, né. Eu já mudei de empresa e tudo mais, mas eu não me vejo voltando hoje a trabalhar aqui no Brasil. Por isso que foi uma experiência que mudou minha vida até no caso, né. Porque eu estava meio perdido, não vou fazer o quê da minha vida agora. Quando eu encontrei essa oportunidade, claro, você tem que falar inglês. Eu já falava inglês, mas não tinha experiência de estar falando no dia a dia. Eu encarei isso, né, e a gente está aí até agora, até hoje trabalhando remoto. No momento atual, eu não me vejo saindo desse tipo de emprego remoto para trabalhar em outra coisa. Mas a gente nunca sabe, né, pode ser que apareça alguma coisa amanhã. Basicamente, bem resumido minha trajetória profissional. Perfeito. E já quanto você falou uma coisa bastante importante aqui, que é o aprendizado do inglês, que a gente sabe que aprender inglês no Brasil é um privilégio, né, não é uma coisa comum e não é uma coisa muito fácil, né. Como é que foi para você aprender inglês e ter eventualmente chegar a essa oportunidade de trabalhar para fora do Brasil e gerar um dinheiro diferente do que se paga no Brasil para os empregos locais? Assim como na computação, eu também meio que fui meio autodidata no inglês. Veja, eu tinha inglês na escola, porque eu estudava em escola particular, eu tinha inglês, mas aquele inglês que você aprende na escola
não te dá as ferramentas que você precisa para trabalhar na área de TI, digamos assim. Porque primeiro que ele tem a questão de ser o jargão técnico, né, que você precisa entender, e segundo que você tem que ter uma habilidade de leitura muito grande, especialmente para você ler manual, para você ler livro e tudo mais, né. Mas assim, eu estudei na escola particular, aí depois, quando meu pai e minha mãe viram também que eu estava nesse mundo, assim, de TI, aí eles me colocaram para fazer um curso de inglês, que inclusive era um curso de inglês da Universidade Federal aqui do Paraná. Eu lembro até que na época você tinha que ficar na fila, a gente ficou de madrugada na fila para conseguir, porque era assim, o curso ele é pago para quem não é aluno e quem, digamos assim, não é uma família de baixa renda, mas era um custo bem menor. Então a gente foi fazer isso aí, eu fiz o curso inteiro, só que daí você tinha que fazer um teste para dizer assim, tipo, qual nível que você vai entrar, né. Você não entrava desde o começo. Aí eu acho que eu entrei já na metade, assim, porque o meu inglês já estava melhorzinho naquela época, e eu fiz o curso inteiro, e isso me ajudou. Só que é aquela coisa, né, eu escrevia e lia inglês todos os dias, por causa de você vai ler manual, você vai aprender alguma coisa, você está escrevendo, está lendo inglês, mas eu não falava. Quando eu comecei a trabalhar remoto, esse foi um dos desafios, falar todo dia inglês. Mas aí é aquela coisa, né, você vai puxando a memória ali, vai se esforçando e tal, e daí sai. Então, assim, hoje em dia, às vezes, tem gente que é engraçado, porque meu nome é italiano, né? Então tem gente que não percebe que eu tenho sotaque brasileiro e veio falar comigo achando que eu sou da Itália por causa do meu nome. E daí, às vezes, até vem falar comigo em italiano e fala assim: "Ó, eu não sou italiano, eu não falo italiano, eu só falo inglês". Mas essa é uma evolução, assim, que foi bem bacana, foi bem interessante. Mas eu digo assim, tem muito material em português e a gente se esforça para traduzir muita coisa. Até eu mesmo já traduzi bastante coisa para português, mas infelizmente não tem como fugir dessa parte do inglês, né. Isso aí é necessário, infelizmente. Você mencionou install fast, né, de Linux e tudo mais, mas conta pra gente como é que foi o teu começo com Linux, como é que o Linux apareceu na tua vida? Quando eu comecei a usar computador, eu comecei a usar com DOS primeiro. O primeiro computador que eu tive foi com DOS e com Windows 3.10. E daí eu lembro até que quando a gente colocou o Windows 3.11 foi: "Nossa, o Windows 3.11 muda tudo", né, e eu sempre tive essa experiência com DOS. Aí o que acontece, mais pra frente quando eu ganhei acho que a gente teve um 486, que daí já era o Windows 95, se eu não me engano, eu comecei a ter internet discada, né, comecei a navegar na internet. Eu peguei o finalzinho da época do BBS e o comecinho da internet mesmo, sabe. Então, assim, eu usei o BBS, assim, por coisa de 6 meses, depois fui para discada e browser e tudo mais. E daí mas já naquela época do BBS já se falava do Linux, porque o Linux começou em 90, né, 90 no finalzinho de 90, 91, e já se falava do Linux. Mas eu não, né, tá bom, não vou dar muita atenção para isso. Mas aí o que acontece, eu tenho um padrinho meu, que ele é amigo do meu pai, da minha mãe há muito tempo, e ele é da área, né, ele programa em COBOL. Na verdade agora ele já está aposentado já, mas na época ele programava em COBOL. Ele me deu um CD do Conectiva Guarani 3.0, na época não era nem Conectiva Linux ainda, era Guarani 3.0. E me deu o livro também. E daí vamos tentar instalar isso aqui. Eu lembro que eu passei um mês para conseguir instalar o Linux. E daí quando eu instalei o Linux, eu simplesmente apaguei o Windows sem querer. Não era minha intenção, mas eu apaguei. Daí eu lembro até que meu pai ficou furioso porque perdeu coisa e tudo mais. Por conta disso eu ficava em dual boot, né, tinha Windows e tinha Linux. Então demorou muito para eu ter o meu próprio computador, poder instalar o que eu quisesse. Mas eu tinha os 2 rodando junto, né. Desde que eu comecei a usar o Linux, isso foi em 95, veja, já são quase 30 anos atrás. 95, 96, é, isso aí, quase 30 anos atrás, e eu não parei mais de usar o Linux. E eu acho que já fazem mais ou menos uns 15 anos que eu só uso o Linux, eu não tenho mais Windows nas minhas máquinas e não uso o Windows mais, né. Porque o Linux foi evoluindo e hoje em dia eu acho que você não tem necessidade mais do Windows. Então, assim, eu sempre me interessei muito pelo Linux, pelo fato de você ter um controle muito maior sobre o teu computador e você poder configurar ele e instalar do jeito que você quiser. Mas naquela época do Linux, eu não tinha despertado ainda para essa questão de contribuir de volta, sabe, quando eu comecei. Eu só fui ter digamos assim, esse despertar quando eu comecei a trabalhar usando o Linux. Aí o que acontece, quando eu comecei a trabalhar usando Linux, às vezes eu me deparava com alguma situação de um software que eu precisava fazer que fizesse alguma coisa, mas ele não fazia. Então, você vai lá e assim que começa a tua primeira contribuição, você vai lá, adapta o software para fazer o que você quer, daí você
pô, eu já fiz essa atuação, vou mandar pro projeto. Então, a minha primeira contribuição, se eu não me engano, foi para o projeto do Squid. A gente tinha um file que rodava em OpenBSD, e o Squid ele tinha autenticação usando o PAN. A gente fez uma adaptação para que ele usasse ou a biblioteca do BSD ou a biblioteca do Linux no mesmo plugin. E ela foi aceita e tudo mais. E daí depois essa mesma porção de código a gente também colocou no OpenVPN, porque o OpenVPN também precisava fazer autenticação, e daí a gente usava ele no OpenBSD. Eu fiz essa contribuição. Então, as minhas primeiras contribuições foram assim. E eu fui fazendo contribuições ao longo dos anos para os projetos, mas eu só fui assim, dizer assim, vou me dedicar mais para um projeto quando eu comecei a usar o Arch Linux, o Arch Linux foi lá em 2013. 2013 que eu comecei a usar Arch Linux, já faz quase 10 anos já. Eu usava o Ubuntu sempre, vou usar Ubuntu. Eu usei várias distribuições. Comecei no Conectiva, fui para o Slackware, fiquei muito tempo no Slackware. Aí depois eu comecei a usar o Ubuntu. Eu usava por questão de praticidade e tudo mais. Mas eu sempre fui aquele cara que ficava ali fuçando, né? Não tinha muito tempo para contribuir de volta. Então, lá por 2013 eu comecei a usar o Arch. Aí o Arch assim, é como se fosse você começa devagarzinho, você vai lá e arruma alguma coisa no wiki, estava errada, ou você coloca alguma coisa nova lá, aí depois você vai procurar algum pacote que não existe, você procura o pacote, opa, peraí, esse pacote não existe, tá? Eu vou fazer esse pacote para mim. Aí você coloca no AUR, que é o repositório dos usuários do Arch. Aí você coloca lá os seus pacotes, as pessoas começam a usar esses pacotes. Quando você vê, você já está sendo desenvolvedor core do Arch Linux e tá concorrendo até a eleição de líder lá do Arch Linux. Então, assim, é aquela coisa, né? Você começa devagarzinho, daí quando você vê, você já está envolvido completamente. E assim, o Arch Linux para mim foi algo que abriu portas profissionalmente também, porque é uma distribuição, apesar de ser uma distribuição de nicho, né? É uma distribuição que tem um reconhecimento bastante grande na comunidade. Tanto é que o Arch Linux está sendo usado, eu não sei se tem gente que não sabe, mas a Valve lançou o Steam Deck, né, que é aquele console portátil de jogos. O Linux que roda no Steam Deck, ele é baseado no Arch Linux. Então a gente teve uma interação com a Valve nesse aspecto. Uma das pessoas que encabeçou isso lá em 2019 fui eu, porque eu era mantenedor do Steam. Então, assim, é aquela coisa, você vai, uma coisa vai puxando a outra. Então eu tô nessa lida do Linux faz quase 30 anos já, bastante tempo. Muito legal, cara. E bacana também a ideia toda do Arch, né? E você me corrigiu aqui a pronúncia, não é Arch, é Arch, né? Acho que é importante aqui mencionar isso para nossa audiência também, que é algo que todo mundo aprende, né? E, cara, conta um pouco para nós sobre esse trabalho aí que você fez com a Valve. E uma das coisas que geralmente as pessoas reclamam, eu tenho Windows para jogar, mas muitos não entendem que você já tem várias plataformas, né, no Steam e tudo mais para Linux que permite você jogar um monte de jogos. Uma coisa que as pessoas também não entendem é que o Linux está em milhões de dispositivos mobile aí pelo mundo. Se você pensar tudo que é dispositivo mobile pelo mundo, tem um tipo de Unix embaixo, né? E IoT, um monte de outras coisas. Mas conta um pouco sobre esse trabalho com a Valve, com a empresa importante nesse segmento aí de jogos, né? E conta um pouquinho mais pra gente sobre esse trabalho aí. Pedi até uma licença para eu contar um pouquinho do meu envolvimento com jogos no Linux. O que acontece? Eu sempre fui entusiasta de jogos, desde a época que eu jogava no DOS. Então, quando eu comecei a usar o Linux, e isso até quando começou o Wine a engatinhar, que o Wine é o projeto que tenta emular o Windows no Linux, né? Desde essa época, eu já era entusiasta de jogar no Linux. Então, remontando àquelas épocas das install fests lá, eu já tinha dado algumas palestras nas install fests mostrando que uma das coisas que as pessoas perguntavam quando iam instalar o Linux: mas eu posso jogar no Linux? E as pessoas não sabiam que tinha vários jogos open source para Linux. E eu fazia essas palestras e mostrava para elas: você pode jogar no Linux sim, tem vários jogos bacanas no Linux, tem vários jogos legais. E eu também mostrava jogos que você rodava no Linux usando o Wine, né? Mas o foco era mais nos open source. E eu dei essa palestra várias vezes em Installfest, até que eu cheguei na Latinoware, que era uma conferência bem grande, e eu fui fazer essa palestra e foi algo muito engraçado, porque eles não sabiam quantas pessoas iam participar. E eles pegaram uma sala pequena na UFPR para fazer essa palestra. E quando eu cheguei lá na sala, tava um caos, porque devia ter umas 300 pessoas numa sala que caberia uns 50, sabe? E tinha gente sentada no chão, tinha gente em pé, tinha gente do lado de fora
assistindo pela janela, porque ela era no térreo, sabe. Então aquelas janelas que abrem para fora, tinha gente do lado de fora assistindo. Então eu fiz uma palestra, foi interessante, e eu sempre fui envolvido com essa questão de jogos, mas nunca desenvolvi jogo, eu gosto de jogar. Na verdade, no Arch Linux, minha contribuição inicial, eu foi como DevOps. O Arch Linux na época estava migrando todos os serviços, o site, o EUR, todos os serviços para fazer a automação deles usando Ansible. E eu falei: "Não, eu posso fazer isso aí, porque eu tenho conhecimento de Django, que o site do Arch Linux é em Django, eu tenho conhecimento de Django, eu posso fazer isso aí". E daí eu virei DevOps do Arch Linux. Depois, mais para frente, que eu comecei a fazer outras coisas, mas assim, eu comecei como DevOps. Então, assim, comecei mantendo alguns pacotes. O que acontece? Lá pelos idos de 2019, o pacote do Steam, o mantenedor, não poderia manter mais. Aí eu assumi o pacote Steam e tinha alguns problemas que a gente estava enfrentando, e eu comecei a ter um contato com o pessoal da Valve, sabe, porque tinha alguns bugs e tudo mais, e eles tinham feito uma mudança que ela estava afetando o Arch em específico, sabe. O Arch ele tem um pacote Steam que ele roda, usando bibliotecas nativas. Então o que acontece, em vez de usar as bibliotecas da Valve, do SteamOS, que é Ubuntu, a gente usa as próprias bibliotecas do Arch. E eles tinham feito uma mudança que quebrava isso, sabe. Então eu entrei em contato com o pessoal da Valve, então, já nessa época já, para arrumar isso. E a gente conseguiu, né, a gente fez uma modificação no script deles, e eles aceitaram, e o Steam estava funcionando. E daí já nessa época, o pessoal da Valve, o John, o Timo, tem um pessoal ali que eu tenho mais contato, eles já estavam usando o Arch para algumas coisas, e eles mesmos usavam o Arch, sabe. Mas a base do SteamOS continuava sendo Ubuntu. As pessoas não sabem disso, mas o Steam ele roda usando uma base do Ubuntu até hoje, tá. O aplicativo Steam. A gente, já tinha começado lá naquela época a falar: "Ah, vamos usar o Arch como base do SteamOS", mas acabou não indo para frente a ideia. Mas a gente manteve o contato, tanto é que a gente tem um canal no IRC, em que a gente conversa com o pessoal da Valve, a gente manda bugs para eles e tudo mais. Inclusive ontem mesmo eu mandei para o pessoal um bug que eu encontrei no Steam Deck. E assim, a gente não ficou sabendo de antemão, porque tinha um monte de NDAs que o pessoal da Valve teve que assinar e tudo mais. Na verdade, assim, eu fiquei sabendo do Steam Deck um mês antes da Valve anunciar oficialmente. E eu fiquei super feliz, porque a gente trabalhou para que isso acontecesse. Mesmo que eles não pudessem ter falado para a gente antes, eles que fizeram a base do SteamOS usando o Arch, mas assim, eles perguntavam coisas para a gente até às vezes não se deu conta que eles estavam já perguntando coisa para poder utilizar no SteamOS. Então, pra gente recebeu com bastante alegria isso aí, mas pegou de surpresa até um pouco. Uma coisa que foi bacana também, que foi que a gente, em fevereiro desse ano, antes do lançamento oficial do Steam Deck, a Valve enviou para o projeto do Arch Linux alguns Steam Decks, e como eu sou um desenvolvedor do Steam, dos mantenedores do pacote, eu recebi também um, né. Então foi bacana, porque a gente recebeu um Steam Deck e não pediram nada em troca, vocês podem usar ele e tudo mais. E a gente usa para pegar bugs e reportar para eles, sabe. E uma das coisas que eu tô tentando fazer, apesar do tempo não estar deixando muito, eu quero tentar pegar o maior número possível de mudanças que eles fizeram nos pacotes deles e tentar trazer para o Arch, para que daí o Arch seja o mais próximo possível do SteamOS. Eu mesmo já instalei o Arch algumas vezes no meu Steam Deck, mas tem algumas coisinhas, assim, que não funcionam tão bem ainda, então eu acabo voltando usando o SteamOS. Mas eu uso pacotes do Arch no SteamOS direto, sabe. Então é uma coisa bem interessante, porque foi uma coisa, assim, só de conversar com eles, tá aberto a escutar, né. Por conta disso eles acabaram escolhendo o Arch também por vários outros motivos também, pelo pragmatismo e pela eficiência, performance e tudo mais. É uma coisa bem interessante que a gente teve esse projeto com eles, né. Conta pra gente, se o pessoal que está ouvindo a gente aqui tiver uma vontade enorme de contribuir para o Linux, contribuir para o Arch, o que você recomenda para eles para fazer, ou para onde é que você acha que eles deveriam começar em termos de contribuir com o Linux e com o projeto do Arch? Também tem algum projeto específico que você recomendaria, alguma coisa assim? Eu sou mantenedor atualmente do MK-NeedSP.io. Na verdade agora está até entrando um outro mantenedor junto comigo, porque eu tô tendo uma questão de disponibilidade menor agora. O MK-NeedSP.io é o projeto de Early User Space, né, que é o que faz o teu Linux bootar, né. Eu sou um dos mantenedores desse projeto, e eu acho assim que se você quiser começar a contribuir, você pode começar a contribuir de várias formas. Uma das primeiras coisas que eu comecei a contribuir foi fazendo modificações no wiki. O wiki do Arch Linux é conhecido por muita gente. Eu mesmo, quando eu estava no Ubuntu, eu usava o wiki do Arch Linux para resolver problemas
no Ubuntu, porque o wiki do Arch Linux é uma coisa, assim, bastante precisa, tem muita informação lá, e a gente tem muita gente contribuindo com o wiki, sabe. Então eu acho, assim, que você pode começar dessa forma. Se você não quiser começar dessa forma, tem várias maneiras de você começar. A gente até tem no próprio wiki tem um link chamado Get Involved, que é para você como você pode contribuir, né. Então se você não tem capacidade ainda de programação, você pode fazer correções no wiki, você pode fazer tradução. A gente tem uma necessidade muito grande de gente que se envolva para fazer. A gente tem uma conferência do Arch Linux que não é feita desde antes da pandemia, né, porque, veio a pandemia, a gente não conseguiu fazer mais. A gente pretende fazer uma provavelmente ano que vem, mas a gente, por exemplo, tem gente que a gente precisa de gente para poder ajudar na organização, porque os próprios desenvolvedores, a gente não tem tempo para trabalhar, ajudar no arte, daí ajudar a fazer a conferência também. Então, tem várias maneiras de você fazer isso, sabe. E uma das principais maneiras que até eu faço isso até hoje é você ajudar outras pessoas. Então, por exemplo, tem os canais do IRC, tem alguns canais não oficiais como o Telegram, tem vários lugares que você pode ajudar pessoas que estão começando a usar o Arch ou até outros Linux, e o simples fato de você ajudar uma outra pessoa é extremamente gratificante. Você está ajudando aquela pessoa você está ajudando a distribuição também, né, você está ajudando o próprio Linux. Eu acho que o mais importante é você ter a vontade de ajudar. Se você tiver essa vontade, vai aparecer alguma coisa para você fazer, sabe. Até reportar bug, as pessoas acham assim: "Não, eu estou com esse problema aqui". Aí você vai ver, é um problema no software, alguma coisa assim, no empacotamento. "Você reportou?", "Não, não reportei". Às vezes a pessoa fica achando que vai arrumar a coisa, digamos assim, magicamente, mas se você não reportar, pode ser que se você não reportar, só você esteja tendo esse problema ou poucas pessoas estejam tendo esse problema, e se você não reportar, ninguém vai saber. Então assim, as formas de se ajudar são várias, várias, várias mesmo. Eu acho que o mais importante é você querer, sabe. Você não precisa ser aquela pessoa que vai: "Nossa, eu vou criar uma distribuição nova que vai ser usada por milhões de pessoas e tudo mais". Você não precisa ter essa. É bom que você tenha essa vontade, mas você não precisa mirar nesse, tão alto assim, sabe. Você pode: "Poxa, eu vou ajudar uma outra pessoa a instalar o Arch, tá tendo problema, eu vou ajudar uma outra pessoa a instalar o Arch". Esse foi inclusive um dos motivos que as pessoas falam que a instalação do Arch é complicada, né, muito difícil. Eu não acho que a instalação do Arch em si seja difícil, mas é que você tem que entender os conceitos, você tem que entender o que está acontecendo com o seu computador para você poder instalar o Arch, né, você tem que entender que você vai particionar o disco. Muitas pessoas instalam um Windows da vida, um Ubuntu, elas nem sabem o que está acontecendo ali por trás dos panos, né. E o Arch, ele força você a entender o que você está fazendo com o seu próprio computador. Então quem instala usando lá, por exemplo, o guia de instalação, vai ter um conhecimento de como o seu sistema foi configurado e como ele foi instalado muito maior. Isso foi um dos motivos que eu tentei colocar um script de instalação no Arch, que é o Arch Install. Eu sou o empacotador do Arch Install. Não fui eu que desenvolvi o Arch Install, foi um outro desenvolvedor, mas eu peguei o projeto e falei para ele: "Ó, você pode fazer dessa forma, vamos tirar isso, vamos colocar isso", e até já contribuí algumas linhas de código lá. Mas um outro motivo também que eu coloquei o Arch Install foi eu fui ajudar uma vez uma pessoa que era deficiente visual a instalar o Arch, e o Arch ele não tinha muitas opções de acessibilidade. Eu fiquei quase um mês para conseguir ajudar essa pessoa a instalar, sabe. A gente tentava um dia fazer uma coisa e tentava fazer outra coisa, e ele conseguiu instalar, mas foi muito complicado. Então uma das coisas que eu encabecei dentro do Arch foi a gente tentar tornar o Arch mais acessível. E por conta disso eu coloquei o Arch Install, porque um script de instalação auxilia as pessoas. Voltando ao que você perguntou, as formas de você contribuir são várias. Você tem que ter o querer ajudar. Se você tiver essa vontade, vai aparecer alguma coisa para você fazer. O Watch Install é escrito em Python ou alguma outra linguagem? Como é que é o O Arch Install é Python. você em geral trabalha com Python no Arch ou você está usando outro tipo de linguagem também? O que é o que está sendo em geral, usado para criar os aplicativos do Arch? Veja, tem muita coisa diferente, sabe. O MKNetCPIO é Bash, ele é inteiro em Bash, que é o init runfs generator, né. Eu já programei muito em Ansible no Arch, Terraform também, por causa do DevOps. Os próprios pacotes do Arch, as pessoas não sabem disso, mas os pacotes do Arch eles também são script em Bash, né. Então, quando você está escrevendo um pacote do Arch, você está programando em Bash. E além disso, o Arch install é em Python, mas assim, a maioria dos projetos do Arch são em Python. Por exemplo, o site ele usa Django, o AUR antigamente ele era em PHP, mas agora ele está usando Fast API, que é Python também.
O wiki não é Python, porque ele é o MediaWiki, mas é em PHP. Mas assim, tem muitos projetos que são em Python, March. Eu até diria que eu acho que a maioria dos projetos são em Python. A gente também tem algumas coisas, por exemplo, para você fazer a manutenção dos pacotes, que é o DB Scripts, que é em Python. Tem bastante coisa. Eu acho que se fosse para dizer assim, eu acho que a maioria dos projetos são em Python. O Security Tracker, por exemplo, do Arch também. A gente tem um site que é só para você ver quais são as vulnerabilidades. E esse site também é feito em Python com Flask. Eu creio que Python seria o mais utilizado, mas não é. Veja, não é que tenha uma necessidade de Python. Os desenvolvedores que são desenvolvedores do Arch, eles gostam mais de Python. Isso é uma questão de preferência. Não é que seja uma exigência. Eu sempre acho interessante no grupo, às vezes, as pessoas tem um roteiro de aprendizado que a gente recomenda, né? Que você basicamente fala, ó, começa usando Python, usando JavaScript, né? E eu acho que as pessoas pensam assim, ah, mas isso é coisa de iniciante. Eu acho que elas não entendem que o Python é uma linguagem com uma abrangência enorme, né? Uma das linguagens mais usadas hoje em dia em ciência de dados, em machine learning. Às vezes, mas você devo aprender Python? Eu falo assim, olha, eles falam, ah, o que é feito em Python? Eu falo, olha, tem uns projetos pequenos, tipo Instagram, Google, YouTube, tem uns projetos pequenos que foram criados usando Python, entendeu? O que você acha? Você acha que vai ser legal? E é bacana ver essa importância da linguagem, né, nessa área, né? Eu me surpreendi aqui, que eu usei também o Work Install não, o Arch, né? Se eu corrigir minha pronúncia aqui, para instalar a minha. Tem o Arch rolando aqui na minha máquina também. Realmente simplifica a instalação bastante, né? Você acelera o processo de instalação de uma máquina bastante funcional. Bacana de ver a comunidade envolvida e a comunidade fazendo essas contribuições também. Fugindo um pouquinho aqui do Arch e do Linux, você mencionou para mim também que uma das oportunidades que você teve aqui de gerar um dinheiro também foi com COBOL, né? E que é uma coisa que as pessoas falam, COBOL, coisa de dinossauro, e realmente é uma linguagem antiga, né, tal, mas que está aí até hoje com oportunidades até interessantes no mercado. Dá para você contar um pouquinho como é que foi esse trabalho? E você mencionou para mim em off também, tipo, existe uma versão GNU hoje que faz tipo tem um transpiler, um transpilador, né? Que converte aquele código para C e você executa aquilo no terminal. Você comenta um pouquinho para a gente, por favor, sobre isso? Então, voltando àquele meu padrinho que me introduziu, digamos assim, de certa forma, ao mundo do Linux, ele fez isso com segundas intenções, no caso, né? Ele trabalha com COBOL. Na verdade, ele não trabalha mais com COBOL porque ele está aposentado, mas na época ele trabalhava com COBOL. Muita gente não sabe, mas o COBOL ele rodava em mainframe, né? Então você tem lá RM COBOL, você tem MS COBOL, você tem vários tipos de COBOL, né? E os compiladores entre eles são incompatíveis, né? O compilador específico que ele usava do COBOL era para AIX, que era um outro Unix, né? O formato binário, agora até esqueci o nome do formato binário, mas não era ELF, que era o formato do Linux. Então, o Linux até o kernel 2.6, alguma coisa assim, não lembro agora, de cabeça, ele tinha uma camada de emulação binária entre o binário do AIX e o binário do Linux. Ou seja, a gente conseguia pegar o binário que ele compilou lá para o AIX e rodar no Linux usando essa camada de emulação. Então, eu programei em COBOL também, mas a minha programação foi mais voltada para fazer adaptações para poder rodar no Linux. Ou então, eu pegava os programas e tentava rodar no Linux através dessa camada de emulação binária, e se não rodasse, daí a gente tinha que fazer algumas adaptações e compilar. Então foi uma experiência bem interessante, porque não só eu aprendi COBOL, algumas coisas mais das entranhas do próprio Linux, e emulação binária, que era uma coisa que eu nem sabia que existia. E muita gente nem sabe que existe. O Linux até hoje, eu acho que o Linux até hoje tem algumas coisas de emulação binária. E também, por exemplo, o FreeBSD eu sei que tem uma camada, eu não sei nem se tem mais, mas tinha uma camada de emulação binária entre o BSD e o Linux, e por aí vai. Então, assim, foi uma experiência bem interessante. Daí, até recentemente, alguns anos atrás, esse mesmo padrinho meu, ele estava tentando migrar para um Linux mais novo, só que daí não tinha mais a camada de emulação binária e não tinha nem compilador. Então, uma das coisas que a gente estava fazendo era pegar o código-fonte em COBOL que ele tinha e usar o GNU COBOL, que é essa ferramenta, para transformar em C. É que na verdade ele faz assim, ele faz tudo de uma vez só. Ele tem um passo intermediário que é justamente essa transpilação para C, depois compila. Então, quando você compila alguma coisa usando o GNU COBOL, ele vai gerar um arquivo intermediário em C. Aí ele gera o ponto ou também
desse arquivo, depois ele compila e linka o binário, né. Então, é bem interessante essa experiência que eu tive, porque muito pouca gente tem a oportunidade de ter experiência com COBOL, e ainda mais recente, né. O COBOL eu acho, assim, que é uma linguagem como linguagem para negócio, realmente eu não vou dizer que não tenha coisa melhor hoje em dia, tem, mas, assim, eu entendo por que que na época e até hoje é utilizado, porque entrando um pouco na linguagem, né, quando você vai desenvolver um programa em COBOL, você vai desenvolver toda a parte de negócio no começo do teu programa. Então o teu programa, todas as variáveis e todas as não só as variáveis, mas por exemplo, você tem lá na Structure Division, é a Data Division. Você pode criar um novo tipo de dado em COBOL e utilizar esse tipo de dado no teu programa. Então, assim, ela é uma linguagem extremamente voltada a tipo, e ela força você a pensar em tudo isso de antemão. Então, por exemplo, você tem que ter muito bem o teu negócio definido para você poder programar em COBOL, porque se você não tiver, você vai ter que voltar, e às vezes tem que voltar e alterar um monte de coisa no teu programa. Então, como linguagem de programação, ela obriga você a pensar antes de sair escrevendo. Ela não é uma linguagem que você pode sair escrevendo e depois voltar e mudar um monte de coisa, sabe. Então foi uma experiência interessante. Eu posso dizer, assim, que foge um pouco do comum do nosso dia a dia, né. Eu creio que o COBOL vai morrer, eu não sei quando, mas eu creio que ele vai morrer em algum momento, justamente pelo fato de ter essa questão de ele ser bem restrito quanto ao que você pode fazer, também é o calcanhar de Aquiles dele. Então o COBOL vai acabar morrendo por causa disso. Se ele fizesse uma nova versão do COBOL, quem sabe, não sei. Mas deve demorar mais uns 50 anos e ele deve morrer. Espero que eu não seja uma das gerações que acabe sendo responsável por manter ele vivo por mais tempo. Mas vamos ver como é que vai ser. O COBOL tem todas as divisions lá, tem o Identification Division, Data Division, tem um monte de divisões, né? Exato, É, exato. você está trazendo memórias de volta aqui à minha cabeça. Mas enfim, Eu tô tentando lembrar também, mas a minha memória é, aqui já tá ficando ruim. muita coisa, né? E, cara, você trabalha como back-end engineer na New Zella, correto? Na verdade, assim, veja, eu vou explicar como é que funciona esse trabalho remoto para as pessoas. A maioria dos trabalhos remotos que você vai ter em uma empresa remota, maioria, não todas, você vai trabalhar para uma empresa e essa empresa vai alocar você como um terceiro numa outra nos Estados Unidos. Então, eu trabalho hoje, na Newzela, mas eu sou contratado da BarisDev, que é uma empresa. A BarisDev é uma empresa argentina, começou na Argentina. Hoje a sede deles é lá em São Francisco, mas, ela começou na Argentina, o dono dela é argentino. E eu trabalho na BarisDev, só que daí eu tô dentro da Newzela, né, como back-end engineer. E voltando à questão do Python, as pessoas dizem: "Nossa, o Python não é utilizado", né. Essa empresa que eu estou trabalhando basicamente é só Python. Tem outros projetos em outras linguagens, mas essa empresa é praticamente só Python. Ela tem milhões de usuários por todo dia, acho que ela chega a bater picos de 20 milhões de usuários por dia. O sistema que eu, passei o último ano inteiro desenvolvendo, é uma API que vai ser responsável por todo o conteúdo da empresa. A empresa ela era o software era um monolito, né, e a gente está quebrando esse monolito em pedaços. O pedaço que vai ser tipo como se fosse o coração, onde vai estar todo o conteúdo da empresa, que é o a Newzela é uma empresa de conteúdo. O interessante da tecnologia deles é como que eles apresentam esse conteúdo para os estudantes, né. Então, por exemplo, ele tem lá o mesmo artigo, vamos supor lá, eles têm um artigo lá sobre baleias, tá. E daí eles têm uma coisa chamada Lexile Level. Esse Lexile não tem uma tradução exata para português, mas seria mais ou menos assim o nível de leitura que a criança vai estar. Então você coloca lá primeira série. Então, quando você coloca a primeira série, esse artigo ele fica mais simples. A informação, digamos assim, o conteúdo é o mesmo, mas ele fica mais simples, usa a palavra mais simples, os parágrafos são menores. E daí se você coloca lá segundo grau, ele fica bem mais complexo. E daí o que acontece? Além disso, eles têm as tarefas associadas com os artigos, né? E essas tarefas elas também são baseadas no nível de leitura da criança. Então essa empresa ela é utilizada em quase todos os estados dos Estados Unidos. Eles vendem para condado, eles vendem para estado, né, direto, não vendem no varejo, eles vendem tipo para governo, né. Então assim, é bem interessante esse projeto que eu estou fazendo, porque a gente tem um detalhe muito interessante, a gente está usando um banco de dados relacional, mas a gente está armazenando JSON nele, que é uma coisa que é assim, você não vê muito acontecendo isso. Normalmente você vai usar um banco NoSQL para isso, né, e vai colocar JSON dentro dele, e a gente está usando o banco relacional. É bem interessante, a gente está desenvolvendo esse projeto faz um ano, ele já está em produção já está sendo utilizado, e a gente acho que já está tendo acho que uns picos de 1 milhão de usuários, uma coisa assim.
Então, tá bem interessante. Só eu quis mencionar essa questão do Python, porque as pessoas acham que não é utilizado, mas é utilizado bastante. Você tem aqui uma experiência de anos, uma experiência diversa, né, com um monte de tecnologia interessante nessa área tão vasta que é essa área de TI. E tem alguma coisa de tecnologia com a qual você não trabalha hoje, mas que você gostaria de trabalhar um dia? Tem várias coisas que eu acho que eu gostaria de trabalhar um dia, mas acho que se fosse para escolher uma, seria machine learning. Eu já fiz algumas coisas, assim, para mim, sabe, pegar assim, eu vou tentar fuçar, por exemplo, tem aquela biblioteca da NVIDIA, acho que foi da NVIDIA que eles lançaram, e até tem um site, I'm Not a Person. E daí o que acontece, você entra nesse site, ele gera uma pessoa aleatória para você. E aí eu peguei essa biblioteca, porque ela também as pessoas acham que ela só gera pessoas, mas ela pode gerar ela gera quartos e gatos. Aí o que acontece, eu estava tentando fazer I'm Not a Cat, que era a mesma coisa, só que daí você gerava o gato. Mas daí acabou não indo pra frente. Eu consegui fazer a biblioteca para gerar e tudo mais, e tentar colocar no site, mas daí eu acabei não levando para frente. Então, assim, seria uma coisa, assim, que eu teria interesse, sabe. E, assim, uma outra coisa que tá me interessando, assim, recentemente, eu já tive um Arduino e já tive um RPI, eu não tenho mais nenhum atualmente, mas, assim, uma coisa que tá me voltando, assim, seria um pouco de tentar fazer alguma automação nessa área, porque eu já algumas coisas de hobby que eu faço, assim, por exemplo, eu já mexi com SDR, que é Software Defined Radio, eu já mexi, que nem eu mencionei, machine learning. Então, assim, tem algumas coisas que eu não tive a oportunidade de trabalhar profissionalmente, ganhando dinheiro com isso ainda, mas quem sabe no futuro. E teria que desenvolver mais, assim, né? Meu conhecimento é superficial nessas áreas, assim. Eu consigo pegar um projeto desses e rodar aqui, mas o maior problema desse tipo de projeto é que você demora muito para treinar os modelos, né? Então, se você não tiver uma máquina, por exemplo, no AWS, para você acelerar o processo, demora muito tempo para deixar rodando, né? Então, esse é o maior empecilho que eu tenho. Talvez nessa área seria interessante, que eu teria um interesse de trabalhar. Ô Jean, o que que você recomendaria, como eu mencionei aqui para você no nosso papo em off, nossa comunidade lá no Telegram, a gente tem mais de 4.000 pessoas, tem muitos tentando entender se programação é para eles ou não é, se tecnologia é algo que interessa a eles ou não é. O que que você recomenda para esse pessoal que está tentando entrar nessa área de tecnologia, área de programação hoje em dia? Eu acho que o mais importante de tudo é você gostar do que você está fazendo. Como ela é uma área muito diversa, hoje em dia você tem programação utilizada para quase, eu não diria para quase, para todos os setores econômicos do mundo. Até para o agronegócio ele é utilizado, certo? Então, assim, é muita coisa, muita área. Você não tem como você saber tudo. Então, o mais importante de tudo é você gostar do que está fazendo, porque quando você gosta do que você está fazendo, para você aprender é mais fácil, é mais prazeroso, para você fazer também é. Então, assim, eu acho que você tem que gostar do que você está fazendo. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante, você tem que ter um quê de autodidata. Infelizmente, nessa nossa área tem que ter isso, porque muda muito rápido. As tecnologias estão evoluindo sempre. Então, eu acho que o mais importante não é você conhecer todas as tecnologias possíveis, isso é impossível. O mais importante é você saber resolver problemas e saber procurar como resolver os problemas. Porque muita gente que eu vejo, e eu ajudo pessoas com dúvidas de Linux e tudo mais, elas não sabem pesquisar o problema delas. Elas não sabem nem descrever o problema que elas estão tendo, sabe? Então, eu acho que você tem que ter essas duas coisas. Você tem que gostar do que você faz e você tem que saber aprender. Porque não é só aprender por aprender, você tem que saber aprender. E quando você sabe aprender, daí você fica muito mais rápido para você aprender uma coisa nova. Eu estava mencionando para você em off, né, que eu estou aprendendo a tocar violão. E tem aquele mito das 10.000 horas, né, que para você ser um mestre em alguma coisa, você tem que praticar por 10.000 horas, né. Eu acho que é um mito isso, mas tem um fundo de verdade que você tem que praticar. Você tem que praticar, isso é fato. Mas você tem que gostar também, né. Se você não gostar, não adianta, você pode ficar 20.000 horas, você não conseguir ter o nível de proficiência que você almeja, né. Então você tem que gostar do que você faz e aí saber aprender. Eu acho que essas são as 2 coisas mais importantes. Jean, você teria recomendações de livro, música, jogos, filmes ou qualquer outra coisa que você tem interesse e gostaria de compartilhar aqui com a nossa audiência? Eu, no momento, eu tô lendo um livro bem interessante que foge totalmente dessa área de TI. É um livro que não tem em português ainda, que é o The Phantom God, que é o do John C. Waite. Ele é um neurocientista, que daí ele fez esse livro,
ele traça um paralelo das pessoas que têm, quando alguém sofre uma amputação de braço ou perna, alguma coisa, às vezes as pessoas ficam com a impressão que o membro ainda está lá, sabe. Ele traça um paralelo que ele fala que, do ponto de vista da neurociência, quando uma pessoa deixa de acreditar em um Deus, alguma coisa, é como se fosse, como se tivesse esse Deus fantasma, né. Então esse livro tá bem interessante, eu tô na metade dele agora. Por incrível que pareça, eu não sou muito de ler livro, eu sou mais de ler, assim, eu pego, por exemplo, um software, eu vou lá e leio o código-fonte, eu leio o manual. Então, assim, eu não sou muito de ler livro no dia a dia. Eu leio bastante, mas livro nem tanto. E quanto a jogos, putz, eu tô jogando agora, no momento, o Lego Star Wars e o No Man's Sky, e eu gosto de jogar eles no Steam Deck, porque você pode, né, você pega aqui e vai jogar. Foi engraçado que eu fui viajar agora semana retrasada, levei o Steam Deck, e daí coloquei um filho meu em cada lado do avião, né, e fiquei jogando ali, eles ficaram vendo, e daí eles jogavam também e tal, foi bem interessante. Série, filme, puxa, tem bastante série que eu assisto muita série, mas assim, as que eu mais gosto é Rick and Morty, de animação, né, e eu tô gostando bastante do Casa do Dragão, né, House of the Dragon, que eu acho que tá sendo uma série bem interessante. Eu gostei muito do Game of Thrones também, mas eu tô gostando bastante dessa série, porque acho que ela tá, digamos assim, ela tá suprindo aquele sentimento de quem ficou órfão do Game of Thrones, mas eu acho que eles estão conseguindo ser um bom entretenimento, sabe. Porque em alguns momentos nem todas as séries são bom entretenimento, e eles estão conseguindo suprir isso. E eu assisti também O Senhor dos Anéis agora, eu achei muito bom também. Eu acho que são essas, assim, que são as que eu mais tenho assistido atualmente. Mas tem bastante coisa. Filme, puxa vida, eu nem lembro agora quando foi o último filme, assim, que eu assisti bom. A maioria dos que eu assisti foram ruins. Mas assim, essas séries, esses livros aí, é o que eu tenho assistido no momento. Ô, Jean, tem alguma pergunta que eu não fiz aqui que você gostaria que eu tivesse feito? Só a única coisa que eu ia até falar, eu acho que você estava mencionando Duarte, a gente acabou saindo do assunto. Eu ia só falar que a gente estava falando do Python e tudo mais, né. O Arch, ele, como distribuição Linux, eu acho que é a maior distribuição Linux feita uma comunidade, digamos assim, né, porque as maiores distribuição, Ubuntu, Fedora e Debian, elas têm uma empresa por trás. No caso, o Debian, ela tem uma fundação, mas eles também, digamos assim, gente do Ubuntu trabalhando lá. E no caso do Arch não tem ninguém por trás, é a comunidade por trás. Então, o que eu ia falar é só que, se você usar o Arch, se você puder ajudar, você pode doar para o projeto. E se você não puder doar também, você pode doar seu tempo, né, aquilo que eu falei. Então eu acho que o Arch, como distribuição, sendo uma das maiores e sendo uma das únicas que são, assim, 100% sem envolvimento de empresa por trás, é muito importante isso. Então, se você puder ajudar de qualquer forma, a gente agradece. Beleza. A gente está aqui conversando há um pouco mais de uma hora já. E você tem alguma informação para contato, alguma coisa que você queira divulgar aqui para os nossos ouvintes? Na verdade, assim, eu não tenho nenhum site, nenhum blog, porque trabalho, o arte e paternidade consomem todo o meu tempo. Então, assim, eu não tenho muito tempo para desenvolver, fazer um blog, fazer algo desse tipo. Mas assim, eu tenho meu LinkedIn, né, eu vou até passar depois para você, mas meu perfil no LinkedIn é G Rasolini, igual meu sobrenome, é bem fácil de encontrar. E essa é a única rede social, por sinal, que eu tenho, não tenho nenhuma outra rede social, você não vai me encontrar em outro lugar. E tem o meu e-mail também, até depois, se você quiser, você pode colocar lá na lista de contatos, tem meu e-mail, pode mandar e-mail para mim. E eu sou bem fácil de achar também em vários lugares, né? Telegram, eu tô no IRC, eu tô em vários lugares no Matrix também. Então, assim, eu acabo ajudando pessoas nesses canais. A maioria das vezes que eu ajudo as pessoas é voltado ao arte, mas eu também tenho alguns canais que eu participo de desenvolvimento, especialmente em Python, então eu acabo ajudando. Então, assim, sempre que eu posso, tenho tempo, eu tô ali trabalhando, mas eu vejo que tem alguma pergunta, alguma coisa assim, eu tento ajudar. Então é isso. Hoje eu queria tirar aqui um minuto para te agradecer, que já são aí quase 3 horas da tarde, são 2h30 no Brasil agora, né? Então, muito obrigado aí pelo teu tempo e compartilhar a tua história com a gente, todo o teu conhecimento aí. Muito obrigado mesmo e um forte abraço para ti, cara. Eu que agradeço, fico até honrado por estar aqui, né, ainda mais vendo os gigantes que vocês estão trazendo aqui para o podcast. Eu acho muito, muito interessante. Eu agradeço, obrigado. Abração. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com.
Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.